Senhora Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Senhora Ministra da Justiça, Senhor Presidente da Comissão de Liberdade Religiosa, Senhora Presidente da Fundação Carlos Gulbenkian, Senhor Núncio Apostólico por si e pelo Corpo Diplomático acreditado em Lisboa, Senhores representantes das diversas confissões religiosas, Excelências, minhas senhoras e meus senhores. É impossível celebrar estes 20 anos de incansável construção de mais e melhor liberdade religiosa em Portugal sem evocar a Constituição, que me orgulho de haver votado em 1976, o passo memorável da Lei Democrática sobre Liberdade Religiosa promulgada pelo Presidente Jorge Sampaio e o papel pioneiro do Presidente Mário Soares na Revolução, sempre acautelando contra excessos estatistas no lidar com credos e confissões religiosas e presidindo depois a Comissão, em boa hora criada e que tem encontrado no Sr. Conselheiro José Vera Jardim, além do papel fundacional na elaboração do texto hoje evocado, um isento e inteligente intérprete dos valores constitucionais. Temos, pois, atrás de nós 45 anos de uma lei fundamental que não deixa dúvidas a ninguém. Portugal recusa uma religião do Estado. Não é um Estado confessional. Portugal acolhe a liberdade de crer e de não crer. E para os crentes, a liberdade de professar, individual ou coletivamente, a sua fé e de o fazer, quer no espaço privado, quer no espaço público, em ecuménica convivência com todos os demais concidadãos e suas instituições, fundadas na religião ou delas se apartando. Assim temos sido, sabendo que não há sociedades perfeitas, porque não há perfeição no ser humano, mas sabendo por igual que todos tudo devemos fazer para ultrapassar erros, incompreensões, discriminações e injustiças intoleráveis. E, balanço apurado com distanciamento, muitos dentre nós, certamente a maioria, têm tentado aproximar em vez de dividir, incluir em vez de excluir, respeitar em vez de violentar. A Comissão da Liberdade Religiosa é um exemplo desse espírito de serviço da causa pública, que neste caso é também ela uma causa ética. A causa da salvaguarda da dignidade da pessoa humana inscrita na Constituição que nos rege. Há muito mais a fazer? Há que ir mais longe no aprofundamento da ligação entre liberdade religiosa, outras liberdades e condições económicas, sociais, culturais, jurídicas e políticas dos seus titulares? Como todas as liberdades fundamentais, depende muito daquilo que é a situação daqueles que a queiram exercer. Liberdade na pobreza, na desigualdade e na justiça afrontosa, ou não é liberdade alguma, ou é meia liberdade. Há que ir mais longe também na promoção da fraterna partilha entre crentes e não crentes, e crentes de várias crenças, sem monopólios da verdade, sem fundamentalismos, sem minimização dos outros. Nenhum de nós é uma ilha. Todos nos realizamos com os outros e, desejavelmente, pelos outros, através da sua realização própria. Neste tempo pós-pandemia, em que saímos de tanto sacrifício, tanta solidão, tanta luta pela sobrevivência física, mental, económica e social, tanta tentação do salve-se quem puder, do egoísmo, do ensimismamento, desconfinar, passa por reencontrar os outros, reencontrar a sua diferença, reencontrar os seus valores e as suas práticas, reencontrar a riqueza da diversidade. Temos de fazer
do nosso Portugal, dia após dia, uma realidade ainda mais tolerante, ainda mais integradora, ainda mais generosa. Não nos faltam exemplos passados e presentes, na vida como um todo, no respeito pelas crenças alheias em particular. Que melhor símbolo desse propósito do que a memória de hoje? 2 meses envolvidos sobre o encontro ecuménico no Porto, no início do presente mandato presidencial e à semelhança do ocorrido 5 anos antes. Só que não bastam os gestos simbólicos. Importa projetá-los no nosso cotidiano, com humildade e perseverança. Não apenas nem sobretudo porque o diz a Constituição ou a lei. Não apenas nem sobretudo porque só assim enraizamos a democracia, mas porque nulo tem dito o mais fundo da nossa consciência. Ela, que connosco nasceu e connosco vive, dia após dia, manda-nos ter presente a pequenez do nosso ser, por maiores que nos julguemos, e a grandeza de todos os demais, por menores que nós, algumas ou tantas vezes os vejamos. Esse o princípio da aceitação dos outros, do seu ser, do seu existir, da sua liberdade de pensar, acreditar e construir a sua irrepetível realização pessoal. Só assim consagraremos no dia a dia a liberdade religiosa.